Sr. Presidente, este relatório é a prova cabal de como a maioria deste Parlamento acompanha, apoia e promove tão entusiasticamente como a Comissão Europeia o aprofundamento e aceleramento do processo de liberalização e privatização de serviços que, em muitos casos, são ainda públicos. Este é o relatório que anseia ao festim que sairá da implementação do terceiro pacote da energia, o festim da liberalização, da sacrossanta competitividade e livre concorrência. Mas quem é que festeja, quem beneficia e sempre beneficiou com a privatização dos serviços públicos de energia? Não foram os trabalhadores e não foram as pequenas e médias empresas. Foram, sim, os grandes grupos económicos que passaram a dominar o setor, foram os grandes monopólios transnacionais que acumulam lucros formidáveis à custa de um serviço que deveria ser público e servir os reais interesses das populações. É extraordinário como se mascara os interesses privados nos processos de liberalização e tenta-se imputar esses interesses aos consumidores, falando da opção da escolha ativa dos consumidores. Não é o interesse dos consumidores que será protegido com a liberalização, mas a garantia dos lucros no estabelecimento dos preços. Obrigada. Obrigada, Sr. Presidente. Discriminações salariais, sim, é preciso fazer mais. É necessário que os Estados-membros tenham legislação adequada, mas que tenham também os meios para a fazer cumprir. Hoje em dia, os empregadores contornam as leis através da feminização das categorias profissionais, estabelecendo valores salariais mais baixos nestas, embora sejam categorias que se podem equiparar a funções desempenhadas predominantemente por homens. Só uma inspeção de proximidade pode detectar estes casos. Mas hoje as políticas laborais que a União Europeia, a Comissão Europeia, através das troicas onde participa e mesmo a maioria deste Parlamento Europeu promovem, são totalmente contrárias ao princípio da igualdade salarial. Quererem promover a flexibilização dos horários de trabalho, a flexibilização dos contratos, a individualização dos contratos, é desproteger as mulheres, é ir contra o princípio que vocês dizem defender. Sr. Presidente, a questão é porque é que aumentou o desemprego exponencialmente na União Europeia depois do começo da crise. Porque a natureza desta crise é o próprio sistema capitalista. É uma crise de sobreprodução e sobreacumulação. E o sistema está a tentar garantir a acumulação de capital, destruindo propositadamente postos de trabalho, que permitem assim também uma maior exploração dos trabalhadores e transferindo a riqueza diretamente do bolso dos trabalhadores para os bancos. O desemprego não é acidental. O semestre europeu, a governação económica, as políticas da União Europeia, da Comissão Europeia, através das troicas, são políticas que defendem mais ou menos encapotadamente que se promova o desemprego, que se aplica a redução dos valores dos salários e a retirada dos direitos sociais e laborais. É este o problema deste Parlamento. Não vale a pena tentar defender a criação de emprego quando se aprovam políticas que provocam a destruição diária e massiva de postos de trabalho, as políticas que colocam os jovens na situação dramática em que estão hoje. Sim, não nos opomos a uma garantia europeia da juventude ou a um mecanismo similar, mas jamais defenderemos um modelo que substitua o trabalho efetivo e que funcione como mecanismo de abaratecimento do fator trabalho para as empresas. Os jovens têm direito a um trabalho digno, de qualidade, que lhes permita construírem projetos de vida com segurança. Mas enquanto não se romper estruturalmente com as políticas económicas que são a resposta do capitalismo, portanto, a resposta da União Europeia a esta crise, o desemprego continuará a crescer e esta discussão será apenas uma discussão irónica de aparências, sem resultados concretos na vida dos jovens.
Obrigada, Sr. Presidente. Luxemburgo, nos últimos 2 anos, uma empresa de construção chamada Assumonta pratica escravatura moderna com trabalhadores portugueses na fronteira entre a França e o Luxemburgo que não recebem o salário mínimo e são alojados em condições desumanas, amontoados a dormir em armazéns. A referida empresa recebeu mais de 67 mil euros do Fundo Social Europeu. Um escândalo que não é caso único. Hoje, com as políticas de promoção do desemprego tão queridas da Comissão Europeia e da União Europeia, os trabalhadores são forçados a trabalharem em quaisquer condições, no século XXI, com condições do século XIX. Certamente que as condições de segurança e saúde do trabalho também sofreram com o retrocesso civilizacional ao nível de direitos no trabalho que estamos a viver. Mas os dados são escassos e inexistentes. É necessário apurá-los de forma séria, sabendo que muitos dos casos não são sequer reportados às autoridades, ficam no silêncio e no medo em que muitos trabalhadores vivem hoje. Prevenção, fiscalização adequada, investimento público, combate à precariedade laboral que surge sempre associada à sinistralidade e à ausência de condições de saúde e higiene no trabalho. Criminalização dos acidentes de trabalho são passos urgentes, difíceis de concretizar com as políticas da União Europeia que cada vez mais desvalorizam e retiram dignidade aos trabalhadores. Obrigada.